Obrigado por comparecer, Alan, obrigado mesmo. Vai contribuir muito com as informações que você tem a agregar. O Vitória passou um período turbulento, questões políticas influenciando dentro do clube. E nesse âmbito, Alan, queria que você ressaltasse um pouco a trajetória do que foi essa turbulenta transição de direções, de gastos absurdos, de decesso, de problemas financeiros. Queria que você trouxesse a sua expertise e seu conhecimento desse processo dentro do clube. Jean, o que aconteceu com Vitória ao longo desses anos foi um processo muito difícil, principalmente no que envolve política. Os bastidores do clube ferviam, entendeu? A cada rebaixamento a gente trocava um presidente. São 7 anos, desde 2014, e 2014 para cá são 8 anos, foram 6 presidentes, até parar agora no Fábio Mota, que foi eleito um dia antes do jogo do Figueirense. Presidente que entrou e gastou demais e deixou o clube na bancarrota mesmo, com contratações absurdas. Em 2016 a gente teve um presidente que contratou Cleiton Xavier a 350 mil mensais, Dátolo, Pisquilite, um bocado de jogador que não ia render, entendeu? E deixou o clube numa situação difícil, já para o que assumiu depois dele, porque o Vitória com esse elenco, com essa margem de gasto, acho que foi, na época, foi a maior folha salarial de um clube nordestino. Foi 2017, foi a maior folha salarial de um clube nordestino. Cleiton Xavier, quando chegou, recebeu o maior salário de um jogador no Nordeste. Então, isso quebrou muito o clube. O presidente que pegou em 2018, Ivan de Almeida, saiu, entrou Ricardo Davi. Pegou o clube já numa situação difícil, não conseguiu desenvolver, e aí em 2018 a gente caiu para a Série B. A gente subiu em 2015, e aí a gente passou 2016, 2017 e 2018 brigando para não cair da A para B. Aí a gente caiu, quando a gente caiu para B, Ricardo Davi foi destituído e assumiu o Paulo Carneiro, numa tentativa desesperada da torcida do Vitória de trazer de volta os anos 90 e o começo dos anos 2000, que foram áureos para o Vitória. E Paulo Carneiro não conseguiu ser o que a torcida esperava, e a gente acabou brigando para não cair para a Série C também. 2019, 2020 e 2021 acabou acontecendo pior, que foi a queda para a Série C, que é uma competição muito difícil de se jogar, porque você não tem aparato nenhum da CBF, cota de televisão, patrocínio também é difícil, até transmissão é difícil. A empresa que detém os direitos de imagem da Série C, inclusive, falhou e não conseguiu transmitir ABC e Vitória no Frasqueirão nessa fase final. Então é muito difícil jogar uma Série C, entendeu? Graças a Deus, o Vitória pôde se recuperar, entendeu? Mérito do atual presidente, de Fábio Mota, dos jogadores e da torcida, e a gente pôde estar voltando agora para a Série B, que a gente já tem um aparato maior, já vai poder fazer contratações melhores, aprender com os erros para poder voltar para a Série A. Isso é importante, né, Alan? Porque os erros servem para isso, né, Maxson? Exatamente, né, Michel? Eu estava observando aqui uma coisa bem interessante, ó. O técnico atual, o João Bursi, né? Ele teve só 2 oportunidades como treinador profissional, né? A primeira, era o técnico no quadrangular final com menos rodagem, né? Então, era um cara que vinha ali de uma experiência do Palmeiras, divisão de base do Palmeiras, voltou para o Vitória e assumiu, né? O Vitória numa situação bem delicada, onde o Vitória estava lutando contra o rebaixamento da Série C. Se eu estiver... Eu sou suspeito de falar, né, Alain? Mas se eu tiver alguma coisa errada, por favor, me corrija, tá? Ele foi essencial na classificação, né? Porque antes da chegada dele, o time baiano vinha relutando realmente, vinha de resultados negativos abaixo do esperado, né? Então a equipe do Vitória estava usando muito. Com a chegada dele, né, criou uma estratégia de jogo
de uma jogada mais rápida no contra-ataque pelas laterais, com ligações diretas, né? O time tem uma pegada mais forte no meio também, onde ele conseguiu ali uma imposição na saída de bola também, sufocar o adversário na saída de bola, forçando literalmente o chutão para frente, né? Onde eles conseguiam ser mais fortes e ganhar a segunda bola. Então, essa força do Leão, né, na reta final foi fundamental, né? E a chegada desse treinador deu novos ares, realmente, para que o Vitória conseguisse, né, dar essa alavancada no final e conseguir essa classificação tão esperada para a Série B. E é como o Alan falou, né? Foi inusitada porque tinha mais 4 times ali na batalha, né? A gente observa ali na última classificação e a maioria dos times que estavam ali na luta, né, tinham pontuado mais na primeira fase. Então o Vitória chegou um pouco desacreditado, mas teve esse start, né, inicial, até pelos resultados positivos que o treinador conseguiu impor, né, do time, deu esse plus no final e conseguiu a classificação tão desejada. O Vitória é um time de muita tradição, não está no lugar dele, tá? O lugar do Vitória é na Série A, como lugar de vários times que hoje, infelizmente, amargam essa dura realidade do futebol brasileiro na Série D e C, também merecem estar na Série A, como é o caso do Santa Cruz, do próprio Paraná, que a gente sempre cita aqui, tá? Mas o Vitória não é diferente, é um time de muita tradição, de muita força, de torcida, né? E eu estava lendo há pouco uma reportagem sobre a possível transição aí do Vitória também, né, para grupo empresa, né, uma futura SAF, e eu acho que o Alan tem mais propriedade para tratar disso no futuro de alguma informação. Voltando para a situação do inesperado, eu fui para 3 jogos do Vitória nessa Série C. Eu antes era sócio, fui sócio durante 8 anos, me chateei com a última gestão, que foi a de Paulo Carneiro, e deixei de ser sócio. E falei a um grupo que eu tenho no WhatsApp, falei a meus amigos do grupo que não iria mais na Série C eu não vou. E acabei indo, a paixão falou mais alto. E na vida a gente trabalha com 3 situações. A gente tem 3 pensamentos quando a gente vai fazer qualquer coisa na vida. Pelo menos eu sou assim. Você tem o pensamento pessimista, você tem o realista e tem o otimista. Depois da 3ª rodada da série C, meu pensamento otimista era que o Vitória não caísse para a Série D. Depois da 3ª rodada, o Vitória perdeu 3 jogos, um em casa para o Floresta, com um jogador a mais. O cara acertou um chute quase do meio de campo, nesse jogo do Floresta. E o Vitória tinha 3 derrotas nos 3 primeiros jogos da série C. Então, a minha ideia otimista era que o Vitória não caísse para D. E aí, o Vitória começou a Série C com 2 técnicos que, na minha visão, são ultrapassados: Geninho e Ricardo Silva. Ricardo Silva foi vice-campeão da Copa do Brasil com Vitória em 2010. E passou a não treinar times mais. Treinou, acho que Confiança, depois treinou uns times aqui no interior da Bahia, Jacobina, Botafogo da Bahia, e sumiu. E aí ressuscitaram o Ricardo Silva para ser auxiliar de Geninho. Se você pega Geninho, que é um técnico que tem um histórico bom, foi o técnico que implementou o sistema de 3 zagueiros aqui no Brasil, inclusive ganhando aquele campeonato brasileiro com o Atlético Paranaense, e eu assisti uns podcasts de Geninho contando que Filipão copiou ele na Copa de 2002 com aquele título do Atlético Paranaense, que ele usou 3 zagueiros e Filipão usou 3 zagueiros na Copa de 2002. Então, Geninho é um cara super vivido, tem rodagem, foi um treinador que inclusive salvou o Vitória do rebaixamento em 2019, só que ele era auxiliado por Bruno Pivetti, hoje técnico da Tombense, um cara estudado, um cara novo também, que tem rodagem na Europa. E você não pode pegar um técnico de Geninho com conceitos que já estão ultrapassados para botar com Ricardo Silva, que é um técnico também ultrapassado. Você tem que mesclar. Se você trouxer um técnico já da velha guarda, você tem que trazer um auxiliar novo, com ideias novas, um estudioso, entendeu? E aí o prejuízo foi enorme nas 3 primeiras rodadas. Acho que o mais otimista torcedor do Vitória não acreditava que o Vitória pudesse dar uma arrancada e subir. Entendeu? E eu falei diversas vezes que eu não acreditava em acesso. Se não caísse para a Série D, para mim era lucro. Porque a Série D realmente é o porão do futebol brasileiro.
Você vê times como Santa Cruz, América, que subiu agora, foi campeão da Série D, que não merecem estar na Série D, entendeu? E aí, depois que saiu na terceira rodada, Geninho foi demitido, e aí foi o primeiro jogo que eu fui. Vitória 1-0 Manaus, gol de Marco Antônio, que para mim é o melhor zagueiro da Série C, da base do Vitória. Vocês sabem, Vitória tem uma tradição enorme em divisão de base, Davi Luiz, Hulk, Bebeto, Dida, Vampeta, entre o Júnior, entre outros. E aí, Marco Antônio fez um gol de cabeça, Vitória 1-0 Manaus, debaixo de chuva, 7 horas da noite, e eu tava lá e vi, foi o começo. E aí, Fabiano Soares assumiu o Vitória nesse jogo, ganhou, só que ele também não conseguiu ter um trabalho constante, entendeu? Pecava em muitos jogos e acabou sendo demitido. E o Vitória teve a ideia de trazer Bussi, que era um cara que já conhecia a base do Vitória, foi treinador aqui da base, assumiu interinamente o Vitória. E se eu não me engano, ele teve uma passagem rápida por um clube paranaense na série D, não me lembro qual é, mas ele teve uma passagem por um clube paranaense na Série D, saiu e o Vitória contratou ele. E, como o Madison falou aí, as coisas começaram a dar certo, ele implementou um outro sistema de jogo, a marcação-pressão, entendeu? E se valeu do que o Vitória tinha de melhor, que era a consistência defensiva. Querendo ou não, o Marco Antônio dava uma certa consistência para o Vitória. A maioria dos jogos que o Vitória perdeu foi de 1-0. E o único jogo que o Vitória realmente foi goleado foi contra o Figueirense, agora no quadrangular final. E Fabiano ainda teve a sacada de botar Alan Santos na zaga, porque de volante ele não estava conseguindo desenvolver o que desenvolvia antes, quando jogou no Santos, no Curitiba. E aí ele conseguiu achar o encaixe da zaga. O Vitória teve uma contratação importantíssima, que foi Dionísio, que foi destaque por um time no interior, no Campeonato Baiano, do Atlético de Alagoinhas. E Dionísio era o dono do meio de campo do Vitória. E aí o Vitória conseguiu desenvolver, melhorou a defesa, conseguiu dar uma consistência no meio, e aí o ataque começou a fazer gols, com a chegada de Rafinha, que foi um jogador que o Vitória trouxe, que tinha um histórico péssimo, e a gente não acreditou também, disse, outro inimigo do gol, a torcida do Vitória chamava assim, os jogadores que a gente via puxar o histórico, ia puxar os scouts e via que o cara não tinha muitos gols na carreira. E Rafinha conseguiu desenvolver, fazer 8 gols, dar 2 assistências, e fazer Trellis fazer gol, que é o mais importante. Trellis não estava conseguindo fazer gol. E isso estranhamente, porque eu achei que Trellis ia desenvolver numa Série C, porque é um jogador acostumado a jogar Série A, jogou Libertadores, e não vinha com histórico ruim também, mas eu achei, na Série C, Trellis sobra. E também não conseguiu sobrar. E assim foi desenvolvendo até chegar essa fase final, que a gente conseguiu se superar e conseguir esse acesso inesperado e feliz para a torcida do Vitória, que há muito tempo não tinha alegrias com o clube. O impacto, Alan, voltando para o tópico da política dentro do Vitória, o Vitória chegou em 2010 a fazer a final com o Santos, foi 2010, se eu não me engano, e conseguiu um 5º colocado numa era do Brasileirão que não havia G6. Fale um pouco desse retrospecto para os nossos telespectadores entender um pouco mais o que é o cenário que o Vitória deixou para trás e se tornou agora, essa dispersão, entendeu? Jean, o Vitória foi, por alguns anos, o clube do Nordeste, a referência de gestão, a referência de financeira. Você acompanhou nessa época aqui na Bahia e sabe disso. O Vitória, na época, foi o clube nordestino, nos anos 2000, 2010, foi o clube nordestino que mais tempo ficou na Série A. A gente fez uma campanha de final de Copa do Brasil em 2010, que depois a gente acabou caindo.
Eu acho que o clube também focou muito na Copa do Brasil e eu acho que a derrota abalou muito o elenco, a gente caiu no final, mas a gente tinha um elenco muito bom, com Elkson, que agora é naturalizado chinês, jogador da seleção chinesa, que agora está no Grêmio, destaque, um dos maiores ídolos do futebol chinês, Júnior Pipoca, Júnior Diabo Louro, que jogou no Bahia também, bom jogador, Schwenk, Nino Paraíba, aquele time de 2010 era muito bom, Ramon Menezes, craque de bola, ídolo do Vitória, Fernando... Vasco. Isso. Jogou no Vasco, né? Foi campeão da Libertadores no Vasco. Exatamente. Aquele timão, né? Ele, Edmundo, Diego Souza, Felipe, né? Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Odivan, Mauro Galvão. Que time era aquele? Meu Deus. O goleiro lá era e tem um jogo... Carlos Germano. Carlos Germano, isso. E tem um jogo muito interessante de Vitória e Vasco no Campeonato Brasileiro de 99, que o Vitória ganha desse Vasco e tira esse Vasco nas quartas de final do Brasileiro. Por 6-5, depois coloquem no YouTube. O Vitória desmancou esse Vasco e foi para as semifinais do Brasileiro. Foi um ano antes. Foi um brasileiro ainda. Foi brasileiro ainda. 1999. Foi no brasileiro ainda. 1999. O Vitória conseguiu desbancar esse Vasco e ir para a semifinal com o Atlético Mineiro. E acabou perdendo para um Atlético Mineiro que tinha Marques, Guilherme, Mancini. E o Atlético Mineiro fez a final com o Corinthians foi campeão. Mas a gente passou anos na Série A. Como o presidente que saiu, o Paulo Carneiro, costumava dizer, ele manteve o Vitória na Série A de 1993 até 2004, que foi quando o Vitória caiu para a Série B. E aí, em 2005, o Vitória teve sua primeira queda para a Série C. Então foram 11 anos na Série A, direto. A gente